Estamos. Olha, e eu vou começar um bocadinho pelo passado recente e falar sobre o teu último ano, que saíram 4 filmes internacionais como o Assassin's Club, o Guardians of the Galaxy, o Fast and Furious e o Roadhouse, e queria perguntar-te como é que tem sido esse malabarismo de 7 para 7. Sentes-te assoberbada com isso tudo ou sentes-te faminta por mais? Eu acho que no momento às vezes é overwhelming, sim. Principalmente a saltar de projeto em projeto, porque embora o tempo na prática ainda seja tipo um mês ou um mês e qualquer coisa, entre o dizer que sim, que tenho interesse num projeto e o fechar, é um processo e eu só começo a trabalhar nesse projeto quando isso está fechado, ou seja, depois muitas das vezes é um tempo ainda mais reduzido. Então visto de fora parece, ela teve tempo suficiente, muitas das vezes não. E outras vezes há projetos que também já me aconteceu eu não saber se vou mesmo, se aquilo está a acontecer mesmo até à noite anterior. A sério? Sim, Não lá sabia está. que essa coisa conta um pouco Depende dos projetos. Quando é algo assim com um estúdio grande, as coisas são feitas com muito tempo e é tudo muito mais organizado ao detalhe. Quando são projetos mais pequeninos, que eu adoro, mas é o que me deixa mais nervosa. Porque estás até à última sem saber como planear a tua vida. Sim. Essa falta de controlo é uma coisa que... Tu és uma pessoa que gosta de ter controle sobre tudo ou és um bocadinho laid back? É que isso faz muita diferença. Sim, Tipo eu na minha vida eu gosto mesmo, e os meus amigos dizem, Daniela, relaxa, tipo, depois vemos e tudo mais. Não, mas eu gosto de saber o que é que eu vou fazer, a que horas e tudo mais, porque eu naturalmente sou uma pessoa muito ansiosa, então eu preciso de me preparar psicologicamente para o cenário que vou ter. Não sou nada esquisita e consigo adaptar mais situações, mas preciso saber com o que contar. E isso, muitas das vezes... É uma gestão que tu tens que fazer, uma gestão emocional. É verdade. Olha, eu tenho uma curiosidade, até um pouco na sequência desta conversa sobre o teu lado mais control freak, se lhe quisermos assim chamar, mas também porque é uma curiosidade genuína, que é... este teu percurso é um percurso visto de fora e que sorte, toda a gente, tantos projetos bons e grandes e sagas que lhes estão a aparecer no CV e queria perguntar-te um bocadinho como é que isto aconteceu, ou seja, como é que surge a tua break lá fora, como é que foi esse processo, foi um processo muito planeado, se foi do nada, de certa maneira posso dizer, tiveste sorte, mas a sorte dá muito trabalho, como se costuma dizer. Sim, é verdade. Eu queria saber um bocadinho sobre esse processo por trás, porque quem está de fora vê só os filmes a chegar, mas não compreende o percurso todo até lá. Como é que acontece? É assim, basicamente como começou em concreto foi, eu estava a fazer a penúltima novela que eu acabei por fazer cá em Portugal, na TVI, penso que foi a Herdeira, acho que era a Herdeira, e o trailer do Parque Meyer foi visto por um manager de LA, que viu, não percebeu nada, contactou a minha agente, disse que adorava trabalhar comigo, começar a representar, mas sem nada formal, e disse que começaria a enviar self-tapes e depois víamos o que é que acontecia. E na altura a minha agente falou-me desse e-mail que recebeu, nós marcámos uma videochamada com ele para perceber que a pessoa existia, porque muitas das vezes acontecem, sei lá, agentes de modelos dizerem adorava não sei o quê, e depois há aquelas histórias de books e tudo mais, olha, pagas isto e eu aconteço outro. A pessoa existia mesmo, a agência existia também, e eu fui fazendo essas self-tapes, mas sempre sem nenhuma perspectiva em concreto, porque jamais me passou pela cabeça eu trabalhar internacionalmente. Lá está, a minha maior ambição ou o meu maior objetivo nessa altura era conseguir um contrato, lá está, com a TVI, com quem trabalhava há imensos anos, mas não tinha segurança nenhuma nesse sentido. E eu lembro-me depois de fazer o Parque Meyer, o António Pedro Vasconcelos me dizer: tu tens um ar assim muito italiano, tenta aprender francês ou italiano, pode ser que um dia consigas fazer um filme a nível europeu ou assim. Então isso para mim era tipo, uma cena muito, muito distante, mas se um dia se acontecer, que sonho. E depois continuei a fazer as self-tapes. À minha terceira, eu lembro-me, eu fiz uma ou duas, depois decidi parar com as novelas porque eu nunca tinha trabalho garantido, estava a ficar cada vez mais cansada e mais frustrada porque dava tudo e em troca não recebia reconhecimento nenhum em termos profissionais, obrigada, sim, claro. ou saber que na novela a seguir ia conseguir ter trabalho, eu nem essa garantia tinha.
Então eu pensei, eu vou parar com as novelas, vou viajar, decidi na altura ir para a Tailândia, vou ver depois o que é que acontece. Quando voltar pode ser que haja trabalho ou não, depois vemos. Quando eu voltei, fiz a self-tape para o Suicide Squad e fiquei. E foi mesmo... Muito rápido. Lá está, foi mesmo um processo muito rápido, não havia expectativas nenhumas, eu não estava a contar com nada. E depois fui fazer esse projeto e ainda estava a terminar o Suicide Squad, assinei com a minha agência, que na altura era a CAA, e passei a ter um manager e uma equipa de agentes, e a partir daí as coisas levam umas às outras. Umas às outras, é tipo uma bola de neve. É engraçado estares a falar sobre isto, que não tinhas grandes expectativas. Bem, primeiro queria dizer que parece que tiveste muita sorte, mas na verdade isto é uma recompensa pela dedicação que tu fazes, porque estamos aqui a dizer que decidiste parar com as novelas e que depois enviaste uma self-tape, mas estas coisas não se conseguem só por sorte, não é? É só porque tu és muito boa no que fazes. E também isto acaba por ser uma compensação, mas acho interessante estares a falar sobre não tinhas expectativas e que ias tentar e tudo mais e enfim, que mantinhas a tua bar low, não é? Sem grandes... Sem contar com grandes coisas, porque uma das coisas que o Jake Gyllenhaal disse sobre ti, que é o teu co-protagonista em Roadhouse, é que a tua curiosidade e humildade são inspiradoras e maravilhosas. E eu queria saber se achas que esses são bons adjetivos para ti e porquê, e se tivesses que acrescentar o que é que acrescentarias sobre ti? Ai, meu Deus... Eu acho que sim. Eu, por acaso, eu sou muito curiosa, mas nunca ninguém me reconheceu como sendo uma pessoa curiosa. Portanto, não, acho que poderiam ser usados esses adjetivos, mas lá está, quando ele disse, eu acho que ele disse isso à minha frente numa entrevista e eu fiquei, ok, fiquei surpresa porque não estava à espera. Mas isso é muito verdade. Eu sou mesmo muito curiosa, não só profissionalmente, mas eu gosto de tudo, no geral, na vida, gosto muito de perceber o porquê, e sou muito observadora. Sim, mais um adjetivo para... Lá está, muito ansiosa. Eu acho que as pessoas não têm noção do quão ansiosa eu sou, e isso muitas das vezes ainda traz mais outras consequências que acrescentam à minha personalidade, que as pessoas não diriam. Por exemplo, a ansiedade também me traz muita insegurança, a insegurança traz muito, lá está, muitas das vezes o síndrome do impostor, e depois lá está uma bola de neve. Pois eu acho que normalmente o síndrome do impostor também é aplicado, a maioria das vezes em que o síndrome do impostor é aplicado, normalmente é aplicado a pessoas que não são impostoras, porque eu acho que quem é muito perfeccionista e gosta do que faz tem sempre um bocadinho de síndrome de impostor. E pronto, acho que a parte da humildade acho que são óbvias. A ansiedade também é muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas são ansiosas e tu provavelmente sentes isso. Tu sentes a tua ansiedade, mas ao mesmo tempo deves conseguir geri-la o suficiente para não passar isso. Como dizes, as pessoas não reconhecem isso. Já aprendeste a lidar com ela? Eu por acaso, nesse sentido, não a tento esconder, nada mesmo. Eu tento tentar lidar com ela para o meu bem e para que isso não me prejudique. Agora, em relação à minha ansiedade e, por exemplo, às minhas inseguranças, eu nisso eu acho que é uma coisa inconsciente. Eu não me importo nada de me pôr em posições vulneráveis. E acho que inconscientemente isso trabalha a meu favor, porque faz com que as pessoas também à minha volta e ao meu lado e com quem trabalho não tenham problemas em se pôr nessa posição, que eu acho que é lindo mesmo para um ator ou para as pessoas nas suas vidas no dia-a-dia. E nesse sentido eu não tento esconder possíveis defeitos ou falhas, porque acho que isso é bonito, no fundo. Há pouco disseste que não tinhas pensado na internacionalização. Eu tinha aqui a pergunta se era um sonho, claramente não era. Não. Mas ao mesmo tempo, esta internacionalização, o que é que sentes que te traz a ti e também a Portugal? Esta revista é dedicada a Portugal, esta edição. O que é que sentes que também traz para Portugal? Sentes-te, de certa maneira, uma embaixadora? Toda a gente ganhou com a tua internacionalização, não só tu? Eu não me sinto nada, apesar de que sempre que me abordam darem-me os parabéns pelo que eu consegui até hoje, etc., falam sempre disso, e até pessoas que me abordam na rua, agora cada vez... antes eram muito os filhos, ou jovens porque viam as novelas, ou pessoas mais velhas, mas tipo as avós, as mães. Agora
ou lá está, os jovens porque estavam informados iam vendo os filmes que eu comecei a fazer internacionalmente. Agora, depois do Roadhouse, eu tenho reparado que cada vez mais são homens, não por ser mulher, mas por causa do Roadhouse e tudo mais, e muitas das vezes homens que aparecem sozinhos a pedirem-me fotografias para mandar às namoradas, que também é curioso, mas falam sempre desse lado de seres portuguesa lá fora. Exatamente, e eles é que me fazem lembrar da bandeira e tudo mais, porque para mim eu só estou a trabalhar na minha área, estou a conseguir coisas fantásticas que eu jamais pensei, mas nunca penso nessa perspectiva do... Nunca te colocas no pedestal, não é? Exato, do estar a chegar onde nunca ninguém chegou. Eu também acredito que existam, e de volta e meia leio artigos sobre cientistas portuguesas que estão a conseguir imensas coisas que nunca nenhum cientista português conseguiu, e elas só estão a fazer o trabalho delas e pronto, não há aquele símbolo, mas como a arte é sempre também uma coisa mais que as pessoas consomem mais e tudo mais, vive-se mais isso, e no futebol nem vamos falar, né, do Cristiano e tudo mais. Exato, o Cristiano, a Daniela Melchior não é o novo Cristiano Ronaldo. Meu Deus! Não, sabes que tive um episódio curioso que foi, estava no Texas, estávamos em Austin a promover o Roadhouse, e uma das ações que nós tínhamos para promover o filme era ir a um bar em Austin ver uma luta do UFC, com os fãs e com as pessoas que já iam àquele bar. Então eu acabei por estar a ver a luta ao lado do Conor, e ele estava-me a explicar coisas que eu nunca tinha visto no UFC nem nada, e ele do nada diz-me assim, é verdade, ele assim, tu és mesmo de onde? E eu, de Lisboa. E ele, isso não tem nada a ver com Madeira. E eu, não, Madeira é uma ilha, uma das ilhas portuguesas, mas Lisboa é continente. E ele, ok, pronto, pois o Cristiano é que é da Madeira. E eu, sim. E ele, vocês conhecem-se? Eu, não, Portugal é pequenino, mas não é assim tão pequenino. E ele assim, então bora mandar-lhe um vídeo e tudo mais. E ele do nada está a fazer um vídeo para mandar ao Cristiano. E ele diz mesmo isso no vídeo, diz assim qualquer coisa tipo, olha, a tua versão em feminino está a desbravar a terra e não sei o quê. E eu só a dizer, estou a tentar, calma, tu continuas lá em cima e tudo mais, és sempre o número 1. Olha, isso é super interessante, porque nós estamos aqui a falar do Cristiano Ronaldo e tu próprio tens uma posição em relação ao Cristiano Ronaldo como algumas pessoas têm em relação a ti. Tu ainda te sentes starstruck com algumas celebridades? Sentes-te muito? E sentiste isso muito em LA, quando estiveste agora... Imagina, estás a trabalhar com o Jake Gyllenhaal e no Suicide Squad e nestes filmes todos com grandes atores que nós também estamos habituados a ver atrás de um ecrã. Tu própria sentiste esse starstruck? Ou quando estás a trabalhar as a profissional e são todos colegas de trabalho? Sim. Claro, quando, por exemplo, os meus agentes me ligam ou mandam um guião a dizer que já têm certos nomes associados e fechados ao projeto, eu fico entusiasmada. Mas depois esqueço-me logo disso. Uma pessoa que eu fiquei, lá está, um pouco nervosa, starstruck, que não estava nada à espera, foi o Jake, precisamente. Porque... eu tinha tido um Zoom com o realizador e com o produtor executivo, e fiquei com o papel. Mas havia ainda uma fase do processo que era um Zoom para testar a nossa química enquanto protagonistas ou casal, tudo mais. Eu na noite anterior ou no dia anterior, porque eu não sou nada de ir pesquisar ou ler notícias cor-de-rosa e tudo mais, e eu lembro-me de ir pesquisar o nome dele para ver mais ou menos... eu já tinha visto filmes com ele, mas queria ver mesmo em concreto o que é que ele tinha escolhido ultimamente e tudo mais. E vi um vídeo que eu acho que ele fez com a Vanity Fair, em que ele está a descrever todos os filmes que ele fez, a explicar porque é que os aceitou, a dizer uma ou duas coisas assim inesquecíveis sobre o projeto, e eu fiquei intrigada com ele enquanto profissional, porque de facto ele não tinha dito que sim à toa, a nenhum projeto, etc. Então eu acho que ficou ali o bichinho de uau, tenho curiosidade para conhecer esta pessoa e este ator. Quando eu ligo o Zoom, ele super calmo, com uma voz mesmo tipo baixinha, a falar muito devagarinho. Eu não sei porquê. E depois eu vi no reflexo da janela, que ele tinha uma janela atrás dele, que ele tinha assim um ecrã do computador dele enorme. Nós éramos 4 pessoas no Zoom e ele tinha posto um pin na minha e eu estava tipo...
no ecrã grande, eu a ver-me do outro lado, eu sei, ai meu Deus, e os músculos da minha cara começaram a tremer. Eu não sabia porquê, eu acho que isso é estar starstruck, não sei. Foi a primeira vez que me aconteceu e ainda hoje não percebo porquê, porque eu depois pessoalmente... Quando voámos para a República Dominicana, conheci-o pessoalmente e estava na boa. Mas naquele momento, não sei porquê, fiquei... Mas também porque, de repente, tu não estavas só a ver uma pessoa que tu vês atrás do ecrã, viste uma pessoa que respeitavas profissionalmente, porque leste uma série de coisas e que se calhar te reviste. Me intrigou. Eu ia perguntar-te uma coisa por causa dessa resposta, que é, os teus sims não devem ser à toa também. Pensas muito no projeto que vais fazer a seguir? Sim, agora cada vez mais, lá está, porque quando eu acabei o Roadhouse começou o strike, a greve dos argumentistas e tudo mais, e logo a seguir a dos atores, e ainda se podiam fazer certos projetos, e eu ainda fui recebendo ofertas que é... Uma coisa é um pedido para self-tape, outra coisa é ler este guião e se estiveres interessada marcamos um Zoom com o realizador ou com o produtor, etc. Outra coisa é quando mandam uma proposta financeira com o guião no mesmo e-mail e se eu quiser aceito e vamos fazer. Okay. Mas a maior parte eram filmes de terror de budget muito pequenino, que é muito difícil ter a garantia que vai sair um produto bom, de boa qualidade. Sim. Então eu disse logo à minha equipa, eles já sabem mais ou menos que eu sou muito seletiva e o custo de vida em Portugal é muito mais baixo comparativamente a LA. E por isso também é que eu não fui desesperada nem dei logo o salto para ir para LA, para o meio do pessoal e que está aí e tudo mais, porque prefiro ser muito mais ponderada na minha carreira e a pensar a longo prazo, viver em Portugal, ter a minha casinha e as minhas continhas e estou segura e só aceito o que eu quero, porque de certa maneira eu também vejo o meu percurso como um legado que quando eu não cá estiver isso é mesmo muito... É verdade, estás a pavimentar o caminho, é preferível. Exato. Se estamos a falar que tu és uma embaixadora, que és o Ronaldo, Nossa. também queremos que estejas do legado como o Ronaldo. Mas eu quero ser mesmo muito ponderada e a minha equipa muitas das vezes também, quando é demais, eles próprios também me dizem, Daniela, há muitos grandes nomes que tiveram que fazer filmes que não foram sempre um sucesso, mas teve que acontecer. Mas de qualquer das maneiras, lá está, eu fui recebendo muita coisa que durante entretanto já vai fazer 2 anos, se não fez já 2 anos, e eu não fiz mais nada, e agora depois do Roadhouse sair temos recebido mais ofertas financeiras de coisas concretas, mas... ainda não chegou a certa? Entretanto já chegou, já temos coisas boa. que podem ser interessantes, mas eu não estou de todo desesperada para nada. Sim, agora também saíram muitos filmes teus de seguida, não é? Por isso estas coisas, eu acho que esta chegada aos cinemas, entre tu fazeres e as coisas de facto acontecerem, este acumular de filmes que chegaram agora, também criam um buzz à tua volta que acabam por fomentar a chegada de outras coisas novas, mesmo durante um tempo tivesse sido um bocadinho mais escasso. Isso é normal também, que acho que esperar também é uma virtude, não é? Sim. É uma virtude. Eu acho que as pessoas, por acaso, fora da indústria não têm tanto essa noção que o compasso de espera faz sentido e faz parte. Por exemplo, houve uma altura que, antes de eu ter o Fast a sair, que acho que o Guardians foi o primeiro, logo a seguir foi o Fast, mas entre eu fazer o Roadhouse e o Guardian sair, tive ali um compasso de espera. E eu lembro-me de ler tweets de fãs brasileiros a dizer, mas ela caiu no esquecimento, já ninguém se lembra. E eu a pensar, pessoal, há atores que fazem um filme de 5 em 5 anos e entre esse filme sair e não sair, muitas das vezes são 7, são 10 anos, eles já são empresários, fazem outras coisas da vida, mas muitas das vezes o público acha que ou a pessoa já foi rejeitada e já caiu no esquecimento, ou o facto de eles serem atores, só isso é que os define, e se eles não forem bem-sucedidos ou tiverem sempre com aquele buzz à volta, é porque alguma coisa está a correr mal. E muitas das vezes, lá está, eu adoro ser atriz, mas eu também adoro ter a minha família, ter tempo com os meus amigos, e também faz parte o compasso de espera em que eu me estou a cultivar e estou a trabalhar em mim e estou a experienciar a vida no geral, porque depois quando voltar ao set, a Daniela de há 2 anos já não é a mesma. Por exemplo, eu agora quando vi o Roadhouse eu pensar, ai, tadinha, tão pequenina. Porque já me desenvolvi enquanto ser humano e já aprendi tantas mais coisas fora do set, e as pessoas às vezes não têm essa noção que faz parte também esses compassos. Claro. Sim. Tenho aqui uma pergunta exatamente sobre isso também, mas antes queria pegar numa coisa que disseste, que é...
Primeiro, a internet, hoje em dia a internet também possibilita que toda a gente seja um editor, não é? Que possa dizer o que quer. Mas Sim. eu queria perguntar-te se tu costumas ler muitas coisas que dizem sobre ti na internet. Lá está, vem da parte ansiosa, vem da parte insegura. E consegues lidar bem com isso ou não? Qual foi assim o pior que tu leste e o melhor? Vamos dizer os dois, se te lembrares. Se quiseres. O melhor, agora ultimamente, assim, os recentes, e vou ser sincera, lá está, vão pôr numa posição vulnerável e assumir que eu leio o que se escreve. Eu acho que o melhor foi... No geral, os comentários que eu li, que foram vários até, alguns a dizer que viram o Roadhouse e que a prestação no geral favorita do filme foi a minha, que não quer dizer nada, isso a mim não me garante nada, nem fico contente, fico feliz, mas... Sim, o feedback positivo é sempre bom, nem que seja para afagar o ego, e todos nós precisamos disso, por mais que digamos que podemos ser super seguros ou para me fazer esquecer dos negativos. E os negativos foram, eu acho que o pior, esse aí, eu fiquei mesmo ainda uns tempinhos, tipo meia hora a pensar sobre isso, que eu comentei com os meus amigos, e com os meus melhores amigos acabam por fazer parte da minha equipa, e são eles também muitas vezes que me ajudam a relativizar isso, porque eu não dependo dessas opiniões para continuar a fazer o meu trabalho. Mas o pior, que eu fiquei mesmo sentida, foi dizerem que no Roadhouse eu estava muito desconectada e que não tinha química com o protagonista, com a personagem do Jake. E eu fiquei com aquele sentimento de injustiça, porque o guião está todo escrito, para nós não termos essa química óbvia, está todo escrito para a minha personagem ser viver as emoções dela de uma maneira superficial e ser... eu juro que não me estou a armar internacional, mas não me lembro agora como é que se diz em português, detached, sim. desapegada. Desligada, lá está, sim. A personagem era suposto ser desligada e desapegada, e a química ou a história dela não corre bem com a personagem do Jake, e está tudo certo e ela segue a vida dela, porque nesse sentido já está tão habituada a sofrer, quer com a família, a começar com o pai, com a figura paternal, como depois com os namoros e tudo mais, porque não é à toa que quando conhecemos no filme ela já é solteira, já não tem ninguém, etc, e não tem família nem nada, e as pessoas não verem o filme por entretenimento, porque aquilo é um filme mesmo só para entreter, no fundo, quase, e resumirem a minha prestação toda, a minha performance, ao que eles só conseguiram chegar, fica mesmo com aquele sentimento de vocês tipo... Mas na verdade é preciso mesmo relativizar, porque a verdade é que esse comentário que para ti foi o mais negativo que tu recebeste até agora, devias ter pensado, nailed it, era mesmo isso que eu queria. Pois, no fundo é isso, sim. Por isso tens mesmo que relativizar, que era suposto ser assim. Sim, porque no fundo é assim, eu hei de interpretar personagens que são más pessoas e que o suposto é desenvolvermos sentimentos de ódio para com a personagem, e eu vou ter que me habituar a ser odiada pelas personagens. Tens que relativizar mesmo muito. Sim. Eu acredito que seja uma profissão em que relativizar é mesmo a palavra certa que tu usaste. Sim. Estavas a falar também sobre a Daniela que está com a família, a Daniela que está no set, e eu queria perguntar-te, agora que estás a passar por uma fase fervilhante da tua carreira, apesar deste ser um interregno, como é que tu consegues equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Como é que geres esse tempo? É possível ter os dois? É, claro. Basicamente sempre que eu estou em Portugal, é tentar marcar coisas com a minha família, com os meus amigos, e no fundo é muito isso. Porque lá está. Eu acho que quando eu... Há alguns anos, quando eu estava a fazer novela atrás de novela, eu própria também nunca tinha chegado à conclusão nessa altura que a nossa vida profissional não é tudo. E quando eu internamente dei esse corte de não sei o que é que vai acontecer, nem quero saber neste momento, e fui para a Tailândia e cortei e deixei de ficar refém da minha vida profissional, foi aí que eu percebi que a profissão de atriz não me define e nunca me vai definir, porque se um dia não correr bem está tudo certo na mesma, ou se não estiver a correr bem durante algum período está tudo certo, e foi aí que eu, isto sim é o que importa. E eu por acaso gosto muito de fazer trabalho de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual, e isso cada vez me dá mais ferramentas e sim de ancoramento para perceber que aquilo é muito bom, está-me a correr muito bem, mas a minha vida é o outro lado, a família, os amigos e o lado pessoal. Depois de uma temporada a falar inglês, tens saudades de um projeto em Portugal, já que estamos a falar da tua família? E já alguma coisa nessas linhas?
Recebi vários convites e tudo mais, só que lá está, cada vez tenho que ter mais cuidado com o que faço, e é muito fácil dizer que sim só porque tenho saudades de trabalhar em português, mas... Agora tens outro arcabouço, não é? Tens outro CV que tens que honrar e pensar assim. Tenho que ter mais cuidado, eu acho que sim, porque eu sou muito transparente e vivo tudo muito intensamente, e não gosto nada daquela sensação de fazer um projeto que não tenho orgulho nele. Porque depois porque depois o projeto sai, depois tenho que falar e promover o projeto. Claro. E lá está. E outra coisa que me deixa muito ansiosa ainda é que cá em Portugal, como não há tanto, o investimento é noutro nível, não é? E porque não há tantas condições, a maneira também das coisas se processar é muito, tem que ser agora, eles mandam um guião, na semana a seguir eu já tenho que dizer que sim, e nem sei, lá está, que proposta financeira é que eles têm, ou se faz sentido, pronto, porque lá está, eu gosto muito de representar em português, mas também tem que fazer sentido... Claro, tipo a remuneração, etc. Claro. E em Portugal... O que eu sinto, e muitas das vezes o feedback que eu tenho da parte da minha agente é: pois Daniela, mas em Portugal não se faz assim. E eu lembro-me, por exemplo, de aceitar fazer a Pecado, a série, o último projeto que fiz em Portugal, no fundo, e aquilo já era uma minissérie de 8 episódios. E eu perguntar: ok, então e se isto for para um streaming? E eu lembro da minha agente dizer: mas nunca ninguém falou sobre isso. Então bora falar, é a altura perfeita. Nesse sentido eu sinto que ninguém está a chamar aos portugueses ou a tentar ensinar, porque também, no fundo eu sou muito novinha, estou a fazer coisas que nunca ninguém fez no estrangeiro, estou a trazer, mas de um lado muito de, como é que se diz, humildade, e a querer que as coisas corram bem, e a trazer essas ideias de, olha, lá fora faz assim e isto faz sentido, bora experimentar e bora questionar, bora tudo, mas depois nunca ninguém ter questionado, haver atores mais velhos que fizeram coisas lá fora, mas vieram a Portugal e submeteram-se às condições cá em Portugal porque queriam trabalhar cá e nunca ninguém perguntou nada, e eu ser a novinha que vem questionar isso tudo, também te deixar um bocado ansiosa, mas de certa maneira ansiosa no bom sentido. Mas, por exemplo, nesse sentido, depois a minha agente arranjou maneira de fazer as perguntas que eram necessárias e tudo mais, e contornou-se e trabalhou-se de uma maneira em que ficámos todos contentes e todos a sentir-nos protegidos nesse sentido. Mas eu acho que cada vez é mais importante, e haver essa também humildade de... Eu sei que as pessoas que me estão a abordar já têm muitas décadas de trabalho nesta área. Eu não estou a querer ensinar ninguém a trabalhar, nem a passar tipo estados de estupidez a ninguém. Mas se lá fora já se faz, se é o que faz sentido, e se ficaríamos todos a ganhar e no fundo iríamos evoluir todos com isso, por que não começar a pensar sobre isso? 2 questões sobre isso que eu acho super importantes, que é uma... Achas que falta profissionalização da indústria em Portugal e é por isso que muitos atores vão para fora para tentar evoluir, por assim dizer, ou para tentar fazer outras coisas? Isso é uma das primeiras coisas. E há pouco, quando estávamos a falar em embaixadora de Portugal lá fora, a embaixadora de Portugal aqui na indústria, queria também te perguntar se sentes um bocadinho esse peso, porque eu acho muito interessante tu estares a dizer, ok, eu estou a experimentar coisas e estou a ver como é que se fazem as coisas de uma determinada forma que aqui ainda não se faz. Se eu conseguir ajudar a trazer, a elevar o nível também cá, por que não? Eu acho que não há falta de profissionalização, porque toda a gente é muito profissional e as coisas até hoje têm resultado e corrido bem, como tem acontecido, e está tudo certo. Só que lá está, e esta história do streaming também está a acontecer muito lá fora, e por isso é que aconteceu também as greves e tudo mais, porque efetivamente não há regularização, não há assim tanta regularização, e é uma coisa muito nova e ainda estamos a aprender e a adaptar-nos a tudo isso. Esta nova realidade, sim. Sim, é essa nova realidade. Agora, há coisas que... efetivamente eu não me importo de questionar e de perguntar se é possível, porque eu percebi que lá fora fez sentido para proteger o meu trabalho e a minha performance. Por exemplo, eu ir fazer um filme ou uma série cá em Portugal, em que vamos ter coisas em estúdio e muitos dias de rodagem em location, em exteriores. Eu questionar e querer precaver-me e pedir à minha agente
pergunta se é possível, põe-se mesmo no meu contrato em que todas as locations que nós formos, eu quero ter uma salinha em que, se estiver frio, eu esteja quente, se estiver calor, haja ventilação e que haja um sítio fresco e tudo mais, para poder estar, para me poder concentrar, para poder descansar se não tiverem a precisar de mim, etc. E, por exemplo, em Portugal é muito difícil conseguir isso para todos os atores. Mas lá está, mas hoje em dia eu prefiro ficar em casa e estar com os meus amigos e com a minha família e tudo mais. Porquê? Porque quando o projeto sai, se eu não conseguir garantir o mínimo das condições para eu estar bem ou não ficar doente no meio de uma rodagem, ou para garantir que eu estive confortável e dei o meu melhor e fiz o meu melhor, prefiro não trabalhar, porque isso é mesmo muito importante. As pessoas não têm noção que quando o produto sai, o público quer lá saber e o público nem sabe se passámos frio, se ficámos doentes no meio do projeto, não se sabe. Isso é o mínimo. E lá fora, por exemplo, eu tive que lutar. Vou dar um exemplo muito concreto, mas acho que não é nada de mal. Só na última novela que eu fiz em Portugal é que eu tive direito a irem buscar a casa para eu ir trabalhar, porque nem todos os atores os vão buscar a casa. Isso, nos Estados Unidos, uma pessoa que tenha uma frase, uma fala, e uma personagem só de um dia ou o que quer que seja, nos Estados Unidos, a pessoa, a partir do momento em que sai de casa, está sob a alçada dos estúdios ou da produtora ou tudo mais, vão buscar a pessoa à casa, trazem-na, têm uma salinha para a pessoa, e não é nada de paparicar ou de pôr a pessoa num pedestal, estamos a trabalhar, é o mínimo de condições. E no fundo, pronto, eu não acho que seja que Portugal não queira ou que acho que não é necessário, ainda é muito difícil conseguirmos garantir esse tipo de condições. Pronto, eu ia-te perguntar porque há falta de investimento na cultura e por isso também há falta de investimento. Pronto. Isso é verdade. Isso já é outra entrevista toda sobre isso. Já falámos aqui muitas vezes sobre Lisboa, tu és de Almada, na verdade, mas vou falar aqui de Lisboa e tu podes passar isto para Almada, que eu li que gostavas de fazer de Lisboa a tua base. Lisboa, seja sim, ser Lisboa, e é a tua base. De Lisboa para o mundo é melhor do que do mundo para Lisboa, e essa logística é possível, e de que forma é que a fazes? Estás sempre a viajar, provavelmente. Sim. Eu acho que é muito fazível, é muito possível e tem sido possível. Acabo por voar para onde quer que eu seja precisa, vou sempre a partir de Lisboa. E como é que eu faço essa logística? Sou sincera, a partir do momento em que eu tiver que, por exemplo, para o Suicide Squad, acho que foi o projeto que eu tive mais tempo fora e foi 9 meses em Atlanta, em que eu apanhei tanto o verão com quase 40 graus como o inverno quase a nevar, eu acho que não apanhei neve, e foi só uma questão de me mudar para lá, só voltei uma vez, ou o que foi, já não me lembro, a Lisboa, a meio do projeto. Mas é super fazível, porque é isto que eu gosto. E no fundo, sim, e adapto-me. Mas enquanto eu puder, sim, Lisboa vai continuar a ser a minha base. Lisboa e neste caso Almada. Sei que sim, compraste uma casa em Almada. Sim. Continuaste em Almada, sim, não dá? Sim, neste não caso conseguem tirar uma miúda da margem sul, é verdade, é verdade. Adoro. O que é que mais sentes falta de Portugal quando estás fora? Nesses 9 meses, por exemplo? A comida. E eu acho que é a maneira de pensar e a mentalidade. Eu, por acaso, adoro os Estados Unidos da América, as pessoas são maravilhosas, mas a cultura, ainda sinto um bocadinho um choque cultural. E agora, cada vez mais, com o crescimento da extrema-direita e tudo mais, não só nos Estados Unidos, mas a nível europeu e tudo mais, sinto... Agudiza, sim. Sim, sinto isso mesmo. Na mentalidade das pessoas e no trato, sim. Sim. Diz-me uma coisa muito tuga que fazes nos Estados Unidos e que os teus colegas e amigos lá acham estranho. Tens assim algum? Olha, coisa muito tuga. Que eu acabo por ceder um bocadinho porque lá está, socialmente é incorreto não fazer, que me faz muita confusão, é, por exemplo, os empregados de mesa, de restauração e tudo mais não ganharem o suficiente para não dependerem das gorjetas.
e lá fora isso faz muita confusão mesmo. Agora na tour, eu e a minha equipa, os meus amigos, estávamos sempre a comentar o quão ridículo é nós irmos comer a um restaurante e estarmos a pagar quase tanto de gorjeta e de serviço e de taxa daquilo e do outro como o que nós gastámos na comida em si. E isso é uma coisa muito cultural que sempre que isso acontece e estamos com americanos por perto, nós explicamos sempre isso, que em Portugal não é assim e que em Portugal, por exemplo, as pessoas são pagas o salário delas, não dependem disso, e quando fazem conversa, por exemplo, à mesa num restaurante ou ao balcão num bar ou num restaurante, é genuinamente por simpatia, e quando no fim nós damos uma gorjeta, eles ficam felizes de uma maneira muito mais pura e genuína do que, por exemplo, nos Estados Unidos, em que eles fazem muitas das vezes conversa, introduzem-se, eles próprios começam a dizer de onde é que vem e a perguntar-nos de onde é que nós vimos, e eles não têm interesse nenhum, só estão a fazer aquela conversa para depois receber a gorjeta. Sim. E isso sente-se. E na verdade depois há aquela parte do próprio deles até ficarem, enquanto que em Portugal tu não ficas desapontado se uma pessoa não te deixar a gorjeta, quer dizer, preferes sempre receber, mas ok, aquilo não faz parte, a pessoa dá-te a gorjeta se quiser. Nos Estados Unidos eles ficam mesmo ofendidos se tu não deres, e perguntam. Como se tivesses, sim, é mesmo estranho. Que eu percebo o lado deles, que é, eles não recebem o suficiente para depender só do salário deles, dependem muito disso, e por isso é que eu muitas das vezes cedo e tudo mais. Adaptaste a isso, claro. Mas ao mesmo tempo nós sabemos mais ou menos o valor das coisas e temos noção que nesse sentido estamos a... Se calhar gostaria menos pôr o prato mais caro para eles receberem um salário como nós fazemos cá, não é? O prato fica mais caro, a tipo já está incluída no prato e pois eu acho que faz sentido. Sim. Quando foste ao programa da Kelly Clarkson, se não me engano, levaste pastéis de nata e isso levanta um par de questões. A primeira é: se já foste contratada pelos Pastéis de Belém para seres embaixadora? Não. Acho uma falha. E eu vi que várias pastelarias usaram o vídeo para promover e a dizer estas natas vieram daqui. Não vi. Sim, não. Não. De onde é que vieram as natas, diz? Se puderes dizer. Vieram de Nova Iorque. Tiveste de comprar lá numa pastelaria? Sim, veio de lá. Pertinho, por acaso. E a outra é: qual é a quantidade aceitável de pastéis de nata que se pode comer de uma só vez? E se é esse o número de pastéis que tu comes, quando normalmente comes um pastel de nata? A quantidade aceitável? Eu diria que um por dia. Um por dia? Não, não, um por dia, calma, mas não é todos os dias. Sim, mas se tu fores a um café e pedires um pastel de nata, consegues pedir só um? Um pastel de nata? Sim. Okay. Sim, porque eu sou aquela pessoa que estou cheíssima do almoço, mas há sempre um espacinho para a sobremesa, mas sempre a dividir com alguém. Por exemplo, basta um docinho, é só mesmo para adoçar a boca. Só para adoçar a boca, ok, Branda, estás desculpada, abaixo há pouco. Um prato típico português que adoras? Ai, adoro tantos. Por exemplo, sempre que vou assim a um restaurante que eu nunca comi, que não conheço a comida, assim o básico cá em todos é sempre o bitoque. Mas eu às vezes tenho desejo de peixe grelhado. Principalmente se estiver a viajar durante muito tempo, dá-me saudades do peixinho grelhado. Não é muito comum lá fora, assim, tirando os países mediterrâneos. Ou põem muita molhanga, muitos temperos. Não é como o nosso, não é? Sim, o nosso é... Ou, por exemplo, agora às vezes também já se começa a temperar muito, não sei se é por cada vez termos mais estrangeiros ou se querem inovar e ser diferentes os restaurantes, mas começam a pôr imensas ervas e coisas, e às vezes as pessoas quando vão aos restaurantes, mesmo nos Estados Unidos e tudo mais, acham que eu devo ter alguma doença de Crohn ou qualquer coisa, porque eu digo sempre, sem picante, o peixe grelhado só com sal e azeite, por favor, não quero... Não é preciso mais. Eles Exato. Não percebem. Exato. A primeira coisa que fazes quando regressas a Portugal, depois de uma temporada fora? Primeira coisa que faço, ir buscar a minha cadelinha. Sim, ir buscar a minha cadelinha. A minha melhor amiga, se eu não lhe ligar, liga-me ela, logo a dizer, olha, Daniela, não quer saber se estás a desfazer malas e a lavar roupa, eu vou aí ter contigo só para te fazer companhia. Isso é tão bom. Já não te vejo há muito tempo. Exato. O que é que os portugueses têm que ir ensinar aos americanos? Aí, tanta coisa. Serem mais relaxados com a vida, a não se preocuparem tanto com o trabalho. Eu acho que nós somos um país de pessoas muito trabalhadoras e eu acho que o português gosta muito de trabalhar e o emprego define, mas é muito porque se deixam levar e porque no fundo são todos assim. Mas são muito mais relaxados. Eu sinto muito, quando estou nos Estados Unidos, é que eles fazem muita conversa entre as pessoas, mas
sempre com o cartão de visita preparado para entregar, sabes? E para querer saber, ok, o que é que eu posso ter daquela pessoa, em que é que ela me pode ajudar para eu subir, entre aspas, na vida. Nós somos mais genuínos, mais E generosos. nós somos mais relaxados, as coisas acabam por acontecer na mesma, mas de uma maneira mais do destino, no fundo. E eu acho que nesse sentido podíamos lhes ensinar isso. Ou, por exemplo, podíamos lhes ensinar a que à hora do almoço é sempre um tempo para estar entre os amigos e não há problema nenhum se a hora do almoço se arrastar um bocadinho. Esse tipo de coisas. Sim. Eles são muito de comer à secretária, não é? Assim, de aproveitar para trabalhar também. Sim. Já ensaiaste o teu discurso para os Oscars alguma vez? Meu Deus. Não. Nunca pensei nisso. Sempre que isso me passa pela cabeça é porque alguém me fala sobre isso, ou porque leio, lá está, nos comentários de pessoas que vão acompanhando o meu trabalho e dizem mesmo, isso vai acontecer, algum dia, não sabemos quando, mas vai acontecer. Mas não. Às vezes vejo os discursos de aceitação de outros atores e rio-me a pensar do estilo, não estavas a contar, está bem. Mas depois quando eu, por exemplo, nesses momentos começo a imaginar, a pensar, fogo, eu um dia se ganhasse eu provavelmente ia dizer as mesmas coisas. É porque a pessoa depois não sabe muito bem o que dizer. Eu acho que tu devias dizer, gostava de agradecer ao Cristiano Ronaldo por ser a Daniela Melchior do futebol. Meu Deus. Não, mas como é que eu ia te explicar? Sempre que isso me passa pela cabeça, ou se as pessoas me perguntam se, por exemplo, se eu já ambicionei ou se eu já sonhei com isso, como é que eu ia te explicar? Não faz parte das minhas ambições, porque eu depois ao mesmo tempo eu penso o que é em concreto aquele símbolo, aquele prémio? É um reconhecimento, mas por exemplo, eu posso fazer uma carreira inteira com pessoas diariamente, ou lá está, os meus pais super orgulhosos de mim e tudo mais, e a darem-me esse reconhecimento e essa validação diariamente, pessoalmente, aquilo não vai trazer mais nada que... Não sei, não faço ideia. Acho que essa resposta também bate um bocadinho com aquilo que disseste. O meu trabalho de atriz não me define, eu quero continuar a fazer isto porque eu adoro fazer isto. Sim. Por isso, óbvio que aquilo seria um galardão altamente cobiçado, não é? E de certa forma poderia, óbvio, trazer-te mais trabalho, mas na verdade, se tu continuares a conseguir fazer o que tens a fazer com o reconhecimento que tu tens todos os dias, sim, não é aquilo que vai de repente fazer a diferença, ou seja, tu não vais deixar de reconhecer as pessoas que te reconhecem ou de agradecer às pessoas que te reconhecem, porque aquilo é mais importante do que isso, acaba por estar em paralelo. Imagino eu que seja essa a tua resposta. Voltando só à Almada, estamos quase a acabar. Eu não tenho pressa. 5 coisas, já que estamos a falar aqui de Portugal, 5 coisas que adoras em Almada, que é a tua casa e o teu berço. 5 coisas que eu adoro em Almada. A praia, o facto de ser tão pertinho, é uma coisa muito simples, mas como é que eu ia te explicar? É mesmo muito importante. E eu vivi durante um ano, agora até comprar esta casa em Benfica, e percebi o quão importante é estar perto da natureza. O facto de ser tão perto de Lisboa uma das outras coisas. Não, porque, por exemplo, eu podia, já que não estava em Lisboa, eu podia ir para uma zona mais longe e mais deslocada, mas eu também quero estar perto dos meus amigos e estar a uma distância perto o suficiente para eles não terem preguiça de me vir visitar. O que é que eu gosto mais em Lisboa, em Almada? O facto de ainda não ser tão trendy quanto Lisboa, ou seja, eu ainda posso ir a qualquer restaurante e não estar impossível de conseguir uma mesa ou de ir à praia. Quer dizer, agora já começa a estar, porque há muitos estrangeiros a vir, a conhecer a zona da Caparica e tudo mais. Mais a comida, há muitos bons restaurantes por lá. O que é que eu gosto mais em Almada? Lá está, por exemplo, há um parque que eu ia muito em pequenina, agora não tenho ido tanto e nunca levei a Heidi, mas quero ir lá por acaso, que é o Parque da Paz, que é tipo um Central Park no fundo, ali dessa zona, e o fixe que tem é que como as pessoas não... é o grande o suficiente para não estar com demasiadas pessoas e não é conhecido o suficiente, por exemplo, do pessoal de Lisboa para ir lá encher aquilo, por exemplo. Mas não sei, acho o facto de 5. Já disse 5, ok, pronto. O facto também de ter os meus pais de viverem lá a 5 minutos de mim. Os pais é sempre um parâmetro importante.
Por falar em parques, estiveste a fotografar na Quinta da Regaleira para esta capa da Vogue e eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre como é que foi o dia. Sim. E também qual é a tua foto favorita, se te lembras assim. Ai, tenho imensas. O dia foi ótimo, estava um bocadinho frio, mas nada que, lá está, umas piadas e rirmos um bocadinho não resolva. A equipa estávamos ali todos para um bem comum, que era fazer as fotos mais bonitas possíveis e para mim temos ali não, todas, eu acho que não há uma foto que não esteja mesmo bonita, não por eu estar nas fotos, mas porque a composição no geral casou tudo muito bem. E acho que correu mesmo muito bem. O facto do Annelise ser também muito rápido, lá está, eu acho que nunca tinha fotografado especialmente em exterior, nunca tinha fotografado tantos looks em tão pouco tempo. Foi incrível. Uma foto favorita... Ai, não sei. Podes dizer 3 se quiseres. Para mim foram todas as favoritas, porque o Anneli também estava a fotografar e nós íamos vendo as fotografias no computador e ele já tinha o logo da Vogue Portugal por cima. E o que nós estávamos a sentir todos é que qualquer uma daquelas fotos, mesmo escolhida por acidente, estava ótima para a capa. Então a tua foto favorita é a da capa, seja ela qual for. No fundo eu acho que sim. Vou pensar, se eu tivesse levado a Heidi nesse dia, a favorita ia ser a que a Heidi estivesse presente. Podíamos ter pensado nisso. Numa próxima, mas sabes que eu, umas semanas antes, tinha tentado ir à Quinta da Regaleira e tinha perguntado: mas não posso entrar com a Heidi ao colo ou dentro da mochila ou assim, e eu percebi logo que ela não ia poder entrar. Por acaso não deixam. Dessas porque aquilo deve ser património histórico ou protegido ou assim. Portanto, ela nunca iria conseguir entrar, de certeza, não sei. Pronto, temos que arranjar outra location por causa da Heidi. Fazer um shooting com ela. Quando entrevistámos a Sharon Stone, ela estava a dizer que normalmente, em termos salariais, os homens ganhavam mais do que as mulheres, mas quando chegava à altura de promover os filmes, eram mais as mulheres que davam a cara e durante mais tempo pela promoção desse filme. Tu sentes isso também? Como eu ainda sou uma iniciante, entre aspas, a nível internacional e sou mais novinha e tenho sido um dos nomes mais pequeninos ao lado dos nomes maiores nos projetos que tenho feito, eu acabo por não sentir a maior parte da carga em mim para promover o filme. E, por exemplo, o Roadhouse, eu na cast list, ou seja, na ordem dos nomes e tudo mais, eu estou em segundo, logo a seguir ao Jake, e sou o par romântico do Jake, mas como o Connor é um nome muito pesado e tem muito público e veio trazer muito público, por exemplo, das lutas do UFC e tudo mais, a carga ficou muito também, e a pressão, entre aspas, no Jake e no Connor. Portanto, eu acho que depende muito de projeto em projeto. Mas depois também há muito a parte da moda, por exemplo, que os homens, no fundo, das duas uma, ou vão fazer uma tour e nem levam stylist, que essa nunca tinha ouvido, por acaso. Agora um colega meu, não vou dizer o nome, coitadinho no sentido de é a estratégia dele. Ele, por exemplo, diz que não contrata stylist, recebe na mesma o budget que existe para styling e ele compra os looks dele e fica com os looks, e são fatos no fundo, e ele fica feliz assim. As mulheres, nós temos budget também para contratar stylists, mas o público está muito mais atento ao que nós usamos e tudo mais. E no fundo acabamos por alimentar também, usamos looks que foram acabados de sair das passarelas e isso também vem sublinhar e reforçar trends que vão começar. Portanto, também temos esse lado da moda que os atores homens muitas das vezes ou nem se preocupam ou vestem qualquer coisa só porque sim, ou estão sempre com o fatinho, ou é castanho, ou é azul escuro, ou é preto. E o público, nesse sentido, nós mulheres acabamos por ter mais atenção e, por exemplo, não é à toa que sempre que a Zendaya tem um filme a sair, há muito buzz à volta do filme, mas também à volta do que ela veste, que muitas das vezes é relacionado, porque ela também já tem essa, não é sorte, mas já tem essa oportunidade de mandar fazer personalizado e pedir às marcas e fazem-lhe inspirado no filme, etc. Eu adorava um dia vir a poder fazer isso com a minha Nelly, a nossa Nelly.
mas ainda não cheguei lá, mas lá está, mas tudo isso, uma indústria acaba por alimentar a outra. O cinema agora, por exemplo, o filme dos Challengers, não estou a promover o meu, mas pronto, o filme dos Challengers, por exemplo, o realizador, o Luca, já está a usar coisas custom da Loewe, com a Loewe, e acaba por haver essa entreajuda, que no fundo estamos a manter ambas as indústrias vivas, e por muito que, por exemplo, agora o streaming venha, apareça e esteja a ganhar espaço ao cinema, conseguimos ainda unir forças e continuar relevantes nesse sentido. Boa resposta. Olha, obrigada, Daniela. Está perfeito. Ainda não